Está sendo. Ok. Bom, nós vamos dar início, então, à nossa sessão clínica da Residência Médica e Obstetrícia da Maternidade Escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E hoje nós vamos abordar um tema de extrema importância, principalmente porque alguns obstetras gradativamente têm se afastado desse controle clínico, né, do bem-estar fetal durante o trabalho de parto, e também porque existe uma certa confusão, uma mistura entre a cardiotocografia, né, basal, pré-parto, e a cardiotocografia intraparto. Tá? Nós vamos, e para comentar esse tema de extrema relevância para a residência médica, né, para os alunos que estão se formando, estão se graduando, né, nós convidamos o professor Diogo Aires de Campos, né, que é professor titular de obstetrícia do Hospital Santa Maria, da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, em Portugal. Ele é presidente eleito da Associação Europeia de Medicina Perinatal e é presidente da Federação das Sociedades Portuguesas de Obstetrícia e Ginecologia. Tá? Professor Diogo, por favor, fique à vontade para iniciar sua apresentação. Muito obrigado, professor Nilson, e obrigado pelo convite. Deixe-me partilhar o ecrã. Professores, vou só derrubar o som rapidamente para deixar só o professor e o professor Nilson, ok? Tá tudo aqui? Tá. Professor Diogo, pode ativar o seu som, por favor. Ok. Acho que já está? Está ótimo. Estava a dizer que é um grande prazer estar convosco na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tenho muito boas memórias do Rio de Janeiro, já morei, já vivi no Rio de Janeiro durante 3 meses da minha vida, já foi há muitos anos, mas tenho muito boas memórias e é muito bom partilhar convosco a minha experiência sobre esta área da monitorização fetal intraparto, que é a minha área de investigação já desde 1993, ou seja, já lá vão uns bons anos. Eu sei que nós falamos todos português, eu falo mais português de Portugal, e que sei que às vezes tenho alguma dificuldade em perceber o português de Portugal, de maneira que vou falar devagar e tenho a confessar-vos que não tive muito tempo para preparar estes slides e, como tal, não tive tempo para os traduzir do inglês. É uma palestra que eu costumo fazer em inglês e tenho feito nos últimos tempos, de maneira que peço-vos desculpa. O único slide que está em português é mesmo o primeiro, os outros estão em inglês, mas tenho a certeza que percebem bem o inglês escrito, mas peço-vos essa desculpa. Eu vou falar então sobre monitorização em fetal intraparto. Eu vou falar só algumas ideias, deixa eu ver se consigo alterar, algumas ideias básicas sobre o que é que nós estamos a fazer na monitorização fetal intraparto. Nós sabemos que continua a haver no mundo inteiro muitas mortes fetais e muitas mortes neonatais precoces. É aquilo que nós chamamos a mortalidade perinatal. E às vezes esquecemos que a realidade, que pode ser a realidade em Lisboa ou no Rio de Janeiro, não é a realidade no mundo inteiro. Se formos ver aqui a verde escuro, estão as mortes intraparto e são dados recentes. Podemos ver que as mortes por 1000 nascimentos
em algumas partes do mundo andam à volta dos 16, 17. É o caso da África subsaariana, é o caso da Ásia do Sul, a Índia, Paquistão, etc. E que é muito diferente nas regiões mais desenvolvidas. As mortes, não só a totalidade das mortes fetais é muito menor, mas é muito menor a percentagem de mortes intraparto. Ou seja, há uma diferença grande naquilo que são as mortes intraparto. Também sabemos que a frequência cardíaca fetal é o sinal mais fácil de extrair do feto. Todos os outros têm algumas complexidades e dificuldades, gostaríamos muito de ter outros, mas realmente o mais fácil é a frequência cardíaca fetal. E nós podemos extrair através da auscultação, que conhecem, do Doppler também, que é a auscultação intermitente, e da cardiotocografia. A cardiotocografia fez há pouco tempo, em 2018, 50 anos. O primeiro aparelho foi comercializado em 1968. E cardiotocografia, deixem-me só manifestar aqui o meu conflito de interesses, eu não chamo esta técnica monitorização, acho que no Brasil chama monitoreio, não é, eletrónico fetal. Acho que é uma nomenclatura que é pouco específica daquilo que é a cardiotocografia, e quando fez 50 anos a cardiotocografia, publiquei realmente no American Journal este editorial onde se manifestava a razão pela qual não se deve chamar monitorização eletrónica fetal, mas sim cardiotocografia. Uma das questões que suponho que saberão que continua a ser controversa e que vai muitas vezes ao de cima quando se fala da monitorização fetal intraparto, é se nós devemos fazer cardiotocografia para todas as mulheres em trabalho de parto ou se devemos fazer auscultação intermitente nas mulheres com baixo risco e o CTG nas mulheres de alto risco ou quando há anomalias da auscultação intermitente. Isto é um problema que se vem arrastando ao longo das últimas décadas na obstetrícia. Também conhecemos os níveis de evidência, sabemos que os níveis de evidência mais fortes são as revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados e também, provavelmente todos saberão que existem, de facto, ensaios clínicos randomizados que compararam o CTG contínuo para todas as mulheres em trabalho de parto com a auscultação intermitente. São 12 ensaios clínicos randomizados, quase 37 mil mulheres, e há várias revisões sistemáticas, várias meta-análises. A mais recente continuam a ser as da Cochrane, e que, comparativamente com a auscultação intermitente, o CTG tem uma redução de 50% na incidência de convulsões neonatais e tem significado estatístico, tem um aumento de 66% na taxa de cesarianas e tem 16% de aumento dos partos instrumentados. Não há diferença com significado estatístico na mortalidade perinatal, no grupo que fez CTG, não há diferença com significado estatístico na incidência de paralisia cerebral. E é esta evidência destas revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados que levou algumas instituições internacionais e nacionais a afirmar que os casos de baixo risco, as grávidas de baixo risco, devem ser preferencialmente monitorizadas com auscultação intermitente. É o que se passa com esta instituição inglesa e com a Organização Mundial de Saúde. É importante nós sabermos que nos casos em que há asfixia grave, em que há hipóxia grave com lesões neurológicas, que uma percentagem relevante de casos não é em doentes, em grávidas de alto risco. Aqui são dados da Noruega durante um intervalo de mais de 10 anos. Podem ver que 50% das asfixias graves eram doentes de alto risco na admissão, quer dizer que as outras 50% eram em doentes de baixo risco. Também, se formos ver a revisão da Cochrane em pormenor, esta aqui, 2013, que separou os estudos que avaliavam mulheres de baixo risco
com as mulheres, os estudos que avaliavam mulheres de alto risco, podem ver que, curiosamente, o aumento significativo da taxa de cesarianas não se verificou nas mulheres de baixo risco. Não é significativo, porque inclui a unidade. O aumento significativo, curiosamente, é só nas mulheres de alto risco. Também a redução significativa das convulsões neonatais apenas acontece nas mulheres de baixo risco. Mas não podemos dizer de que há evidência de grau 1, evidência de ensaios clínicos randomizados, de que funciona melhor nas de alto risco. Curiosamente, a evidência que há no sentido oposto. Podemos dizer que faz sentido que as de alto risco, têm maior risco, como tal, devem ser monitorizadas, é uma lógica, é bom, é senso comum, mas não é baseado em evidência científica. Outro aspecto que é importante nós lembrarmos é que, de facto, não houve nestes ensaios clínicos randomizados, nas revisões sistemáticas, diferença da mortalidade perinatal. Mas a mortalidade perinatal é baixa. No Reino Unido, em 2001, andava nos 8 por 1000. E dessa mortalidade perinatal, como já vimos naquele gráfico que eu mostrei do Lancet, no início, aí 10%, ou seja, que 10% é mortalidade intraparto. E o Colégio Inglês de Ginecologia e Obstetrícia fez uma amostra, um cálculo da amostra, quantas mulheres é que eram necessários incluir nos ensaios clínicos randomizados para demonstrar diferenças com significado estatístico na mortalidade perinatal, e são necessárias 56 mil mulheres e não as 37 mil que temos nos ensaios clínicos randomizados. Ou seja, apesar de parecer um número grande, 37 mil é insuficiente para demonstrar diferenças na mortalidade perinatal. E esta mortalidade perinatal que havia em 2001 tem vindo a diminuir. Aqui vemos, por exemplo, é um artigo relativamente recente das mortes intraparto na Escócia, quase 1 milhão de casos, e aqui temos as mortes por hipóxia intraparto, a preto. Podem ver que desde 1988 até 2006 tem havido uma descida dessas mortes intraparto por hipóxia e não tem havido a descida por mortes intraparto por outras causas. Aqui também dados da Irlanda, são dados muito europeus, mas são os que é mais fácil de obter. Em 3 hospitais na Irlanda, praticamente a zero as hipóxias intraparto relacionadas com as mortes intraparto relacionadas com hipóxia. Isso é uma realidade que tem se verificado em vários países europeus, e eu vou voltar a estas ideias daqui a algum tempo. Só para relembrar, então, que nós, de facto, não temos, se não tínhamos em 2001 casos suficientes, hoje em dia, com uma redução da mortalidade intraparto em muitos centros, em vez de 56 mil, devem ser preciso mais de 100 mil casos para mostrar uma diferença na mortalidade perinatal. Mas talvez os aspectos que sejam mais importantes de relembrar é que estes ensaios clínicos randomizados são todos dos anos 70 e dos anos 80 do século passado, ou seja, tem mais de 25 anos. O último é o ensaio clínico de Atenas, foi publicado em 93, acabou-se a randomização no início dos anos 90 e foi o único que mostrou que havia uma redução da mortalidade perinatal. E, de facto, e foi em 1968, como vos disse, que apareceu a cardiotocografia, mas a tecnologia que utilizava era fono, era um microfone que estava a tentar registar os batimentos cardíacos fetais. A tecnologia que nós utilizamos hoje em dia, que é o Doppler com autocorrelação, apenas apareceu no mercado em 1983. O que quer dizer que provavelmente nenhum destes trabalhos usou a técnica que nós utilizamos hoje em dia de cardiotocografia intraparto. Os ensaios foram todos realizados há mais de 25 anos, monitores de CTG diferente daqueles que nós utilizamos hoje em dia, critérios de interpretação da cardiotocografia muito diferentes do que nós utilizamos hoje em dia. Vou falar um bocadinho sobre isso daqui a pouco, e sobretudo a noção que havia sobre, o conhecimento que havia sobre o que era a hipóxia fetal e se era ou não reversível é muito diferente do que nós temos hoje em dia.
Nós hoje em dia sabemos que muitas causas de hipóxia fetal são de facto reversíveis sem a necessidade de fazer uma cesariana, sem a necessidade de fazer um parto instrumentado, mas na altura achava-se que a situação não era irreversível e como tal provavelmente isso terá levado a um aumento das cesarianas. Se formos ver o ensaio randomizado que mais contribui para esta revisão sistemática da Cochrane, 35% dos casos, é o ensaio de Dublin, do Hospital da Maternidade Geral de Dublin, quase 13 mil casos. E foi publicado em 1985, ou seja, reflete a prática no início dos anos 80, e na altura no hospital havia uma enfermeira especialista para cada parturiente. Realidade que hoje em dia não há, penso que não há nenhum, mas talvez haja em alguns hospitais privados. E a percentagem de epidurais no trabalho de parto era de 3%, posso dizer que na Europa nenhum hospital tem 3%, neste momento pelo menos 40%, e muitos hospitais têm 90% de epidurais. Os autores avaliaram os CTGs e chegaram à conclusão que quase 40% eram CTGs ininterpretáveis no segundo estadio, no período expulsivo. E a razão é porque a tecnologia tinha sido introduzida neste hospital cerca de 3 meses antes do início do ensaio randomizado. As pessoas não tinham grande experiência com a cardiotocografia. Em 17% não houve uma ação adequada perante um CTG normal, ou então essa esteve atrasada, e de facto a taxa de cesarianas era maior no grupo da cardiotocografia. A taxa de cesarianas era 2,45 no grupo da cardiotocografia, 2,22 na auscultação intermitente. Não há nenhum país do mundo, acho eu, hoje em dia, pelo menos onde haja cuidados de saúde como deve ser, que tenha taxas de cesariana de 2 qualquer coisa por cento. De facto, a tecnologia é diferente do que era nos anos 80, nos anos 70, quando foram feitos estes ensaios. Neste momento, o CTG não restringe mais os movimentos da grávida, porque os aparelhos modernos têm a possibilidade de ter transmissão wireless dos sinais para o cardiotocógrafo, permitindo deambulação, total liberdade de movimentos. Isto aqui são fotografias do meu antigo hospital no Porto, a segunda cidade de Portugal. E a mobilidade durante o primeiro estadio do trabalho de parto é bem conhecido também da Cochrane, que reduz a duração do primeiro estadio em cerca de 1h30, mas, mais importante, reduz a taxa de cesarianas em cerca de 30% e é uma redução com significado estatístico. É que será que só seja a mobilidade em si, ou a falta de mobilidade que havia nos anos 70 com cardiotocografia, pode ter sido isso o motivo do aumento da taxa de cesarianas. E foi por isso que na FIGO, o consenso da FIGO que vou falar daqui a bocadinho, concluímos que é difícil estabelecer como é que os resultados destes ensaios randomizados feitos nos anos 70 e 80 se relacionam com a prática clínica atual. E que não devemos concluir que a auscultação intermitente é melhor ou pior do que a cardiotocografia. Podemos concluir é que os benefícios e os riscos da cardiotocografia, quando comparado com a auscultação intermitente, na prática clínica atual, não são bem conhecidos. Mas a questão de fundo é que nós temos que lembrar que quer com a auscultação intermitente, quer com cardiotocografia, nós estamos a avaliar o mesmo sinal, é a frequência cardíaca fetal. A questão é se avaliamos de 5 em 5 minutos, ou 15 em 15 minutos, durante um período forçosamente limitado, uns segundos, ou se vamos avaliar de uma forma contínua. E se dispensamos também o sinal das contrações uterinas. E quero-vos trazer aqui 2 ou 3 exemplos que eu acho que são elucidativos. Aqui temos um exemplo, imaginem que de 5 em 5 minutos temos esta auscultação intermitente, 126, 130, 128, 130, 140, 126. Parece tudo normal, mas no fundo se estivermos a fazer cardiotocografia, podemos ver que temos uma baixa variabilidade. Okay? Isto é a velocidade é de 1 centímetro por minuto. Esta baixa variabilidade está associada a um muito mau prognóstico.
é uma hipóxia fetal acentuada, que não é detectada pela auscultação intermitente. Ou seja, a cardiotocografia avalia a variabilidade da frequência cardíaca fetal, coisa que a auscultação intermitente não avalia. Temos aqui mais outro exemplo, 146, 146, 43, 143, tudo aparentemente normal, mas não estamos a apanhar, com a auscultação intermitente, um traçado sinusoidal que é muito sugestivo de anemia fetal e consequente hipóxia derivada dessa anemia. Podem dizer, são padrões relativamente raros e eu tenho que dizer que tem razão, de facto estas situações não são frequentes, mas podemos ter outras situações mais frequentes, temos frequências cardíacas normais aqui e depois a certa altura temos 70 batimentos por minuto. Também aqui estamos a apanhar, de facto, esta desaceleração prolongada com baixa variabilidade. Mas veem que eu estou aqui a ver a auscultação intermitente a seguir às contrações. Okay? Aqui podem ver que quando eu detecto estes 70 batimentos e ligo a cardiotocografia, eu perdi já 6 ou 7 minutos de uma desaceleração prolongada, mais do que 3 minutos, com baixa variabilidade na desaceleração. É muito sugestiva, é quase patognomónica de uma hipóxia aguda. Estou a apanhar muito mais tardiamente do que apanharia com o CTG contínuo. Outro aspecto que eu acho que é importante nós percebermos é que a auscultação intermitente nunca se mostrou que seja mais barata. Quando se faz a auscultação intermitente, precisamos de maior número de staff, quer sejam enfermeiras, aqui nós chamamos enfermeiras parteiras ou enfermeiras especialistas, quer sejam médicos internos, que eu sei que é a realidade em alguns hospitais no Brasil. Não é mais barato, precisamos de mais staff, pode ser mais barato o aparelho, mas quando se faz as contas ao que se paga ao staff, não é mais barato. Não é mais conveniente para o staff, o CTG geralmente é mais conveniente, implica menos deslocações, não é preferida pelas mulheres, há alguns estudos já antigos, dos anos 80, em que as mulheres de uma forma geral até preferem o CTG à auscultação intermitente, nem é preferido pelos profissionais de saúde. As recomendações, quer da OMS, quer da NICE, aquela instituição inglesa, não são baseadas em considerações de preferência ou custo. A única razão para recomendar a auscultação intermitente, no fundo é o mesmo sinal do que o CTG, é para reduzir a intervenção. São os achados dos ensaios randomizados que mostram se fizer a auscultação há menos cesarianas, menos partos instrumentados. E a redução de intervenção, nós temos que nos lembrar, é à custa de não dar essa informação aos profissionais de saúde, aos médicos, aos enfermeiros. E eu penso, sempre achei que não é através de ocultar informação, que pode ser útil, em alguns casos pode às vezes não ser, que não deve ser esse o caminho que nós devemos escolher na saúde. Se nós temos uma informação e estamos a atuar mal, devemos mudar a nossa atuação, não é impedir o acesso a essa informação. Sempre defendi que, em vez de estar a deitar fora esta informação que pode ser útil, que o CTG nos fornece, precisamos de melhorar a forma como estamos a usá-la, se isso, em alguns sítios, levar, de facto, aumento da intervenção. E esse é um bocado, temos a filosofia reinante neste momento na Europa. Há várias iniciativas que no fundo são iniciativas políticas, organizativas, para que cada bebê que entre em trabalho de parto a termo e não tem malformações, as expectativas são que vai ter um parto normal e que vai nascer bem, quer o feto e quer a mãe vai ficar bem, e de facto deve-se fazer tudo o possível para que cada bebê conte, cada bebê a termo em trabalho de parto conte. E o que é preciso nós alterarmos na nossa postura para que deixemos de ter mortes intraparto?
Eu posso vos dizer, por exemplo, no hospital onde eu trabalho, agora estou aqui em Lisboa há 4 anos e meio, nestes 4 anos e meio, eu lembro-me de termos uma morte intraparto, não temos mais, é raríssimo termos uma morte intraparto. Eu mostrei os dados da Escócia, da Irlanda, mas está um pouco generalizada essa ideia, mortes intraparto, bebés de termo, é claro que com bebés pré-termo é diferente, mas nem intraparto, nem neonatais, é muito raro termos estas mortes. Mas o que é preciso na cardiotocografia para que deixemos de facto de ter mortes intraparto, ou só de vez em quando é uma situação muito aguda que nós não temos tempo para resolver? Bom, a primeira coisa é aquilo que eu chamo obsessão. Eu sei que é uma palavra dura, é uma palavra forte, mas é mesmo aquilo que eu acho que eu transmito aos meus residentes. Nós temos que ser obsessivos com a qualidade de sinal. E trago este CTG, que acho que é ilustrativo de como é importante ser obsessivo. Se nós temos perda de sinal, como temos aqui, no fundo temos aqui uma desaceleração, está muita perda de sinal no meio, mas parece que temos aqui uma desaceleração e depois temos 15, 20 minutos de falta de sinal. Isto é a mesma coisa que não estar a monitorizar. Monitorizar com perda de sinal eu chamo isso uma roleta russa. Às vezes safamos-nos, não nos sai o tiro na pistola, mas às vezes sai-nos o tiro. E aqui neste caso saiu o tiro, ninguém estava a monitorizar nada, estava a fazer de conta que monitorizava, mas com muita perda de sinal, e de facto aqui tivemos uma morte, um feto que nasceu morto. O que é que nós precisamos de fazer? Precisamos de, se for preciso, reposicionar, mexer na sonda Doppler 50 vezes, mexemos 50 vezes. Se no período expulsivo, depois da contração, depois do esforço expulsivo, se perder o sinal, nós temos que voltar a apanhá-lo. Se tiver só uma pessoa, se for preciso estar uma pessoa só para ter uma boa qualidade de sinal, é uma pessoa que está só para isso. Sem ter boa qualidade de sinal, não há cardiotocografia que aguente, não é cardiotocografia nenhuma. Quando nós temos sistematicamente perda de sinal em mulheres com um índice de massa corporal maior, podemos ter como alternativa a monitorização interna. Fazemos muito monitorização interna aqui em Lisboa. Quem decide se faz ou não faz monitorização interna são os enfermeiros, os enfermeiros parteiros, os especialistas. Se tem constantemente perda de sinal, desde que não haja contraindicações, põe um elétrode interno. E depois temos também, e começamos a testar este sistema há cerca de um ano atrás, aquilo que é chamado um método de ECG ou de cardiotocografia, mas por eletrocardiografia transabdominal. São os eletros que nós colamos na barriga da mãe e que apanham o sinal da frequência cardíaca fetal e apanham também a frequência cardíaca materna e apanham também as contrações uterinas. E parece que é um método realmente muito robusto, tem um pequeno problema que é bastante caro e como tal não sei se vai vingar ou não vai vingar, mas se fosse mais barato provavelmente seria um método que ia substituir o Doppler. Outro aspecto que é importante e outro tipo de obsessão é que não é só ter uma boa qualidade de sinal, é ter uma qualidade de sinal, mas um sinal que seja do feto e não seja da mãe. Aqui é um caso também do Porto, do hospital onde eu trabalhei durante 25 anos, talvez de 2002, 2003, onde nós temos aqui um traçado muito patológico, com baixa variabilidade, com desacelerações tardias e que a certa altura tem perda de sinal e que a certa altura parece que a variabilidade melhorou e passou a ter umas acelerações muito, muito acentuadas e com variabilidade normal. Toda esta parte, desde aqui de metade para o final, é a frequência cardíaca da mãe. Aqui apanhamos um pouco o feto, ali provavelmente também será um pouco o feto, mas depois aqui é a mesma coisa que não estar a monitorizar. Estamos a monitorizar a mãe, mas não estamos a monitorizar o feto. E aqui, mais uma vez, é uma roleta russa. Podemos ter um bom desfecho, mas aqui não tivemos aqui uma acidose metabólica, quer dizer, com pH no sangue do cordão umbilical abaixo de 7,00 e um déficit de base acima de 12 milimoles, e tivemos uma encefalopatia hipoxicosquémica do grau 2, ou seja, fez convulsões neonatais.
Mais uma vez, a única forma de termos a certeza que estamos a monitorizar o feto e não a mãe é monitorizar os dois, porque se monitorizamos os dois e há coincidências, sabemos que é provavelmente a mãe. E temos neste momento tecnologia disponível que na sonda de toque do toque ao dinamómetro tem incluído lá a tecnologia, são cristais piezoelétricos que apanham a frequência cardíaca da mãe, ou seja, sem a necessidade de estar a pôr sondas adicionais, temos automaticamente a frequência cardíaca da mãe. Temos isto no nosso hospital em todas as salas de parto. A monitorizarmos, temos sempre a monitorizar o feto e a mãe, e quando encontramos coincidências, já sabemos que não estamos a apanhar como deve ser o feto. Outra alternativa é o PATS, que já vos falei, também dá sempre a frequência cardíaca do feto e da mãe. Um aspecto importante que nós, há uns anos atrás, no Porto, passou a ser muito frequente, encontramos algumas situações em que havia a decisão de fazer uma cesariana, a senhora ia para o bloco operatório, ficava à espera de 10, 20, 30 minutos e às vezes tínhamos desfechos anormais. E às vezes temos um traçado perfeitamente normal e depois não há monitorização durante 15, 20, 30 minutos e temos um desfecho anormal. Bom, se não estamos a monitorizar, a cariotocografia não prevê o futuro. O que faz isso é a bola de cristal, não é a cariotocografia. Se não estamos a monitorizar, aqui temos, por exemplo, uma acidose metabólica, podemos não estar a monitorizar, pode estar a acontecer uma desaceleração da frequência cardíaca fetal. Se queremos ter a certeza que o feto nasce bem, monitorizamos até o mais próximo possível do nascimento. Se há períodos em que não está monitorizado, tudo pode acontecer naqueles períodos. As coisas mudam muito rapidamente no trabalho de parto em termos de oxigenação. Há algumas técnicas que podem melhorar a aquisição, já vos falei do ECG fetal transabdominal, eletroestrografia, se quiserem podemos depois voltar um bocadinho a este tema, mas talvez não é o mais importante. Outra coisa que eu acho que é importante para nós termos bons desfechos é termos uma melhor interpretação da cariotocografia. E queria-vos falar aqui um pouco das normas da FIGO. As normas da FIGO foram publicadas inicialmente em 1987 e depois estas aqui são as normas de 2015, na qual eu estive envolvido. Nós arranjamos um painel de 50 pessoas a nível mundial, também esteve envolvido no Rio de Janeiro o professor Renato Sá, foi um dos peritos, e juntamente com estas 50 pessoas conseguimos então estabelecer estas normas de consenso. Eu vou falar rapidamente, por uma questão de tempo. Talvez os conceitos mais importantes das normas da FIGO é a classificação das desacelerações com base na sua morfologia e menos na sua relação com as contrações. Então, as desacelerações precoces são aquelas que são pouco profundas, duração curta e com variabilidade normal. Estas aqui pensam-se que são causadas pela compressão da cabeça do feto e não estão relacionadas com acidose nem com hipóxia. São perfeitamente benignas. Quando nós vemos estas desacelerações, é melhor não ligar, não estão associadas a nada que seja preocupante. Depois as variáveis têm uma descida rápida e depois um retorno rápido à linha de base. Estão associadas ao desencadear de barorreceptores, no efeito barorreceptor, por compressão do cordão umbilical. A compressão do cordão umbilical faz com que haja uma hipertensão amontante. Essa hipertensão faz desencadear os barorreceptores e há uma descida rápida e um retorno rápido da frequência cardíaca, frequência cardíaca fetal à linha de base. Isoladamente também não tem nenhum significado. Se forem só variáveis, não estão associadas à hipóxia acidose importante. Aquelas que nos preocupam são as tardias, aquelas que têm um início lento, que têm um retorno lento à linha de base ou que têm baixa variabilidade nas desacelerações. Estas têm as três características. Estas aqui são relacionadas com o efeito do quimiorreceptores, os quimiorreceptores que o feto tem, que respondem à hipoxémia, uma hipoxémia aguda, e que, quando estão associadas a baixa variabilidade e não têm acelerações, até não precisam ter os critérios dos 10 batimentos por minuto, dos 15, portanto, basta ter apenas 10 batimentos por minuto.
Depois temos as sedações prolongadas, aquelas que são superiores a 3 minutos, já vos mostrei alguns exemplos. Aqui é muito provável que incluem um efeito quimiorreceptor, um componente quimiorreceptor, e se forem maiores do que 5 minutos de duração, se tiverem baixa variabilidade, como podem ver aqui, tem uma baixíssima variabilidade na desaceleração, e se a frequência cardíaca fetal for inferior a 80, é uma hipóxia aguda e necessitam de uma intervenção emergente. Emergente em 5, 10 minutos, precisamos pôr o feto cá fora. A variabilidade, conhecem o conceito, é aqui é a banda à volta da frequência cardíaca e é normal quando é superior a 5 e inferior a 25. Quando nós temos uma variabilidade inferior a 5, portanto mais de 50 minutos, como aqui, ou então temos uma variabilidade inferior a 5, portanto mais de 3 minutos na desaceleração, classificamos isto de variabilidade reduzida. Nem sempre isso é devido à hipóxia, pode ser devido a outras situações, mas é muito sugestivo de hipóxia quando aparece intraparto sem outras causas. Depois temos a variabilidade aumentada, padrão saltatório. Sabemos que se dura mais de 30 minutos é uma hipóxia acidose de evolução rápida, também necessita de uma intervenção. Temos o padrão sinusoidal, que já vos falei, associado a anemia grave. O mais frequente é isso, depois os outros achados são menos frequentes. E depois temos a classificação da FIGO. Eu não vou estar muito tempo a falar sobre isto, mas só para vos dizer que se é normal, não é preciso fazer nada. Suspeito quer dizer que não tem uma destas características de normal, mas também não tem nenhuma das patológicas que já vos vou mostrar. Aqui, se vemos uma causa da hipóxia que seja reversível, devemos atuar para reverter, antes que chegue a patológico. Mas se não vemos nenhuma causa reversível da hipóxia, podemos continuar a monitorizar. E os patológicos são aqueles que têm uma linha de base abaixo de 100, variabilidade reduzida, já vos falei do conceito, variabilidade aumentada, também já vos falei, padrão sinusoidal, também já vos falei, e as desacelerações tardias ou prolongadas, estão a ver que estas são as únicas que de facto têm significado em termos de baixa oxigenação, as outras não têm, que duram mais de 30 minutos ou, se houver variabilidade reduzida, mais de 20 minutos. Aqui a probabilidade de hipóxia acidose é muito grande e precisamos de uma ação rápida para reverter a situação ou então fazer um trabalho de parto, uma cesariana ou um parto instrumentado se houver condições. Um aspecto crucial, este aqui vou-me dedicar aqui um pouco mais sobre isto, são as causas reversíveis e as causas não reversíveis. Nós sabemos que a maior parte das causas de hipóxia durante o trabalho de parto são causas reversíveis. Excesso de atividade uterina, quando damos muita ocitocina ou prostaglandinas ou assim, coisas desse género. A posição de cúbito dorsal e a hipotensão materna súbita que acontece sobretudo com a epidural. Depois temos as causas irreversíveis, aí não há forma de reverter, temos é que fazer uma cesariana ou um parto instrumentado, mas são muito menos frequentes. A ruptura uterina, o descolamento major da placenta, o prolapso do cordão umbilical e a hemorragia fetal. Quando temos excesso de atividade uterina, se tivermos a mãe a fazer esforços expulsivos, agrava a hipóxia, devemos parar a ocitocina, ou então reduzir a ocitocina, se forem coisas repetitivas. Se queremos uma atuação rápida, podemos dar uma tocólise aguda, nós usamos o salbutamol, mas há quem dê noutras partes do mundo usa outros medicamentos tocolíticos e pedir à mãe então para deixar de fazer esforços expulsivos. Para quem não acredita que a oxigenação, a baixa oxigenação é reversível, mostro-vos sempre este traçado, que é um traçado com desacelerações repetitivas e depois uma desaceleração prolongada, aqui é a frequência cardíaca da mãe, azul claro, e que depois de fazer salbutamol reverteu completamente esta situação, as contrações passaram a estar muito mais espaçadas, temos aqui uma normalização da frequência cardíaca fetal e depois até o aparecimento de acelerações. Se a mãe tem em decúbito dorsal, apenas precisamos de mudar a posição da mãe. Se a mãe tem uma hipotensão materna depois de uma epidural ou uma raquianestesia, devemos fazer líquidos rapidamente ou, se queremos uma atuação muito rápida, efedrina endovenosa, mas a efedrina, como sabem, tem alguns efeitos secundários. Se possível, tentamos só fazer os fluidos. Aqui esta parte, se calhar, vou-vos passar à frente.
Só para terminar os últimos 5 minutos com algumas ideias que eu acho que são importantes. Em algumas situações, nós temos dificuldade em classificar o CTG. Temos dificuldade em distinguir as desacelerações variáveis das tardias. Há casos muito típicos, depois há casos que não são muito típicos, e temos dificuldade, o nosso olho tem dificuldade em avaliar a variabilidade. De maneira que podemos, em algumas situações, usar aquilo que nós chamamos de técnicas adjuvantes. As técnicas adjuvantes é a colheita de sangue fetal, utiliza-se muito pouco, exceto em alguns países do norte da Europa, se calhar não vamos falar sobre isto, é a estimulação do scalp fetal, que é útil para distinguir as situações de variabilidade reduzida prolongada, que se nós fazemos a estimulação e conseguimos que o feto acorde o sono profundo, temos uma aceleração e não ficamos mais preocupados com o CTG, que é útil nas situações de variabilidade reduzida, prolongada, que não sabemos muito bem se é um estado de sono ou se é uma hipóxia. E depois temos a eletrocardiografia fetal. A eletrocardiografia fetal é um mundo, que eu podia estar aqui várias horas a falar sobre isso, mas não vou falar, mas nós utilizamos muito a eletrocardiografia fetal como método quando temos algumas dúvidas sobre a classificação do traçado, se é suspeito, se é patológico. A eletrocardiografia fetal ajuda-nos a ficar mais tranquilos em relação a alguns padrões cardiotocográficos. Mas é importante fazer o treino de interpretação e da orientação clínica, porque algumas das pessoas que estão na sala de partos, não sei se é a vossa realidade, mas na nossa realidade, algumas das pessoas são lá uma vez por semana e o seu interesse principal clínico é a oncologia, é a endoscopia, é a infertilidade, que se não fazemos um treino regular, as pessoas esquecem-se de alguns destes padrões mais raros e é importante de facto fazer treino e fazer treino também de orientação clínica de algumas situações. Com base nestes pressupostos que eu falei até agora, da obsessão com a qualidade do sinal, com o treino, etc., alguns hospitais na Europa, eu vou mostrar só 2 ou 3, conseguiram no início deste século, nos primeiros 10 anos deste século, reduzir, aqui estão a ver a branco, a acidose metabólica, são bebés que nascem com hipóxia grave, reduziu para valores quase próximos do zero, ou seja, não só deixaram de aparecer mortes fetais intraparto, mas os bebés que nascem com uma acidose vão praticamente a zero. Isto sem aumentar a taxa de cesarianas. A ideia de que é preciso aumentar a taxa de cesarianas para reduzir a zero as acidoses ou as hipóxias fetais não é verdade. Podem ver este aqui, um hospital na Suécia que com valores de taxas cesarianas abaixo dos 15% conseguiu essa redução. Mais outro hospital aqui na Finlândia, em que também a acidose metabólica foi praticamente a zero, com taxas de cesarianas que andam entre os 10% e os 15%. E mostro-vos também aqui, em relação ao hospital onde eu trabalhei antes, aqui não temos acidose metabólica, temos encefalopatia hipóxica isquémica, que estão aqui a ver a verde, que desde 2001 até 2014 praticamente deixamos de ter encefalopatias hipóxico-isquémicas, com a nossa taxa de cesarianas, que infelizmente não é de 12 nem de 15, era à volta dos 28%, mas não houve nenhuma diferença, até houve uma ligeira redução na taxa de cesarianas, quer da taxa de cesarianas global, quer na taxa de cesarianas por estado fetal não tranquilizador, quer nas cesarianas urgentes. Aqui as mensagens principais que vos queria deixar, só falei durante 45 minutos, é que eu acho que nós, se queremos de facto não ter nenhuma morte fetal intraparto, se queremos ter quase zero hipóxias fetais graves intraparto, devemos fazer cardiotocografia contínua. Devemos fazer cardiotocografia contínua, favorecendo a tecnologia que permite a mobilização das grávidas, porque de facto não é aceitável hoje em dia estar a dizer às parturientes para estar deitadas na cama sempre ligadas ao CTG. Que se queremos de facto ter não queremos ter nenhum mau desfecho, devemos ser obsessivos com a qualidade de sinal, devemos monitorizar simultaneamente a frequência cardíaca materna
e a frequência cardíaca fetal. Temos a certeza que quando é que estamos a ter a frequência cardíaca fetal contaminada com a frequência cardíaca materna. Devemos evitar períodos grandes não monitorizados, sobretudo no período expulsivo em que as coisas mudam muito rapidamente, mas em toda a fase ativa do trabalho de parto. Eu acho que as normas da FIGO, e tem alguns conflitos de interesse, mas são de longe o consenso mundial mais alargado cá nesta área e como tal, e é adaptado ao mundo inteiro, não são as normas do país A, B ou C, são para o mundo inteiro, né, que acho que devem ser utilizadas. As técnicas adjuvantes, não tive muito tempo para falar sobre isso, mas podem ser úteis em alguns casos e é necessário termos treino regular de interpretação da cardiotocografia e também de como é que nós devemos fazer a orientação clínica com base nos achados da cardiotocografia. E com isto termino, espero não me ter alongado demasiado. Não, tá? Perfeitamente, nada. Foi excelente sua apresentação, abordou muito bem o tema, né? E trouxe assim, bastante informação para nos orientar com mais segurança durante o trabalho de parto, né? Tem alguns comentários que você fez que eu fiquei um pouquinho na dúvida. São duas coisas. A monitoração que você falou por via vaginal é o eletrocardiograma ou que tipo de monitoração é essa que você citou? Eu falei da monitorização interna, ou seja, CTG com frequência cardíaca interna, é o eletro na cabeça do bebê. No couro cabeludo. No couro cabeludo. Pode-se usar a mesma tecnologia também para avaliar a eletrocardiografia, ou seja, não a frequência cardíaca, não é? Eletrocardiografia é a morfologia do ECG fetal e é uma tecnologia escandinava da Suécia, chamada STAN, ST Analysis, e que é muito utilizada na Europa. E penso que no Brasil que não haverá muito essa tradição. Não temos essa. Nós tivemos durante algum período o ECG através do couro cabeludo, né, intravaginal, mas que não teve uma aceitação muito grande na sua utilização. Né? Outra dúvida que eu fiquei foi em relação, quando você falou da monitoração materna, né, ao mesmo tempo. Você tem, o transdutor é o mesmo ou você tem um transdutor diferente do transdutor fetal? Nilson, há várias hipóteses. Os aparelhos da Philips têm no toque ao dinamómetro um detector da frequência cardíaca materna. Os mais recentes, há uns antigos que não temos. Outra alternativa é pôr com a saturação, aquela coisa que se põe no dedo. Às vezes as grávidas não gostam disso, mas a maior parte delas até não se importa. Depois outra alternativa é fazer o ECG materno, tem que se colocar os elétrodos, e isso a maior parte das grávidas não gosta muito de ter isso. Ok. Bom, eu queria abrir então para a sala para a gente começar a discutir o assunto, ou fazer algum comentário ou tirar alguma dúvida com o professor Diogo. Fica... Oi, boa tarde. Sim. Quem fala? Deixa a doutora falar primeiro. Obrigada. Roseli. Isso, boa tarde. Parabéns pela palestra, doutor Diogo, como sempre. Foi muito boa, eu acho que o público ganha muito com a apresentação.
Eu queria tirar uma dúvida, pois por um tempo a gente viu a avaliação da Short Term Variation, da cardiotoco computadorizada em alguns modelos de cardiotoco no intraparto, e depois a gente, aqui no Brasil, temos alguns modelos que fazem uma cardiotoco um pouco diferente com a medida da Short Term Variation, saem uns traçados, mas eu queria saber sobre sua opinião sobre a utilidade ou não desse parâmetro no trabalho de parto. Certo. Muito obrigado por essa pergunta. Eu vou tentar não me alargar muito, porque a análise por computadorizada é a minha área de investigação. O Short Term Variation é um conceito de um programa chamado Sonicade, já teve vários nomes, e o que utiliza o chamado Dawes-Redman Criteria, certo? Que foi desenvolvido para o anteparto, para a monitorização da restrição de crescimento, como devem saber, e que tentou várias vezes, um grupo que era de Oxford, de Oxford, adaptar ao intraparto. Nunca conseguiu adaptar ao intraparto. Porquê? Porque a frequência cardíaca intraparto é muito mais instável, é muito mais difícil de fazer análise por computador. De maneira que, já em 1995, o inventor desse programa, que entretanto já faleceu, mas que já disse que não funcionava no intraparto. Depois tiveram lá vários estudantes de doutoramento a tentar adaptar ao intraparto, mas não funciona no intraparto. O Short Term Variation é uma medida bem avaliada, rigorosa, no anteparto, antes do trabalho de parto. No intraparto não está validada, não funciona. No intraparto há várias outras tecnologias, uma delas nós desenvolvemos, chamado Cisporto, e é um programa de análise por computador intraparto e anteparto, e que posso aqui, acho que não vou dizer nenhuma confidência, dizer que na próxima versão da Philips, da central da Philips, que vai estar disponível na central. Mas neste momento não é apenas esse que está disponível, há 3 ou 4 programas que fazem análise por computador dos traçados intraparto. Tornou-se bastante generalizada na Europa. O que é difícil é de facto demonstrar que é útil clinicamente. Nós publicamos no Green Journal em 2019 um ensaio clínico randomizado comparando a análise do Cisporto, que é o programa chamado Cisporto Sistema de Porto, que foi desenvolvido no Porto, com a análise visual, e de facto não encontramos uma diferença significativa na incidência de maus desfechos. Tentei resumir assim, porque este aqui podia falar sobre horas e horas sobre esse aspecto, mas de facto o Dawes-Redman, a Short Term Variation, não funciona no intraparto. Obrigada. É que hoje no anteparto, na restrição de crescimento, tem tido um papel muito grande, né? Mas no intraparto realmente não consigo ver uma utilidade maior nela no dia a dia, né? Certo. Obrigada. Não há estudos que avaliaram no intraparto, porque o sistema não consegue saber onde é que está a linha de base, não é? Que é isso. Uhum. Wallace? Boa tarde. Eu queria que o senhor compartilhasse, caso tenha, experiência com a questão da gestante crítica, né, sobretudo agora na pandemia. E eu trabalho num hospital que se tornou referência para gestantes com Covid grave, e a gente tem muita dificuldade na monitorização fetal, até porque nas mulheres mais graves, que são entubadas, ficam curarizadas, sedadas, a gente acaba perdendo esses parâmetros de variabilidade da cardiotocografia, e a tendência do obstetra é querer intervir, né, e operar essas mulheres por causa dessa questão da dificuldade de monitorização. Como é que é a experiência, né, lá em Portugal, enfim, como é que avaliavam, quais eram os melhores métodos para a monitorização, seja durante a gestação ou durante o trabalho de parto, caso ele tenha sido induzido ou espontâneo? Certo. Nós não temos uma experiência muito grande em grávidas Covid, ok? No hospital onde eu trabalho, também é um hospital de referência, é o Hospital Universitário de Lisboa, tivemos 46 grávidas Covid desde o início da pandemia.
das quais 80% eram assintomáticas. Mas está a ver, a nossa experiência com grávidas sintomáticas Covid é 10, 15 casos, não é uma grande experiência. Tivemos 2 ou 3 casos, de facto, situações graves, tivemos 3 grávidas em ECMO e monitorizamos sempre com cardiotocografia, ou seja, eram grávidas, algumas com gravidezes muito pré-termo, ou seja, 29, 30 semanas. Não encontramos assim uma grande diferença na avaliação dos traçados. Respondendo à sua pergunta, eu acho que nós não somos as pessoas com mais experiência nessa patologia. A nossa experiência reduzida, o CTG funcionou igual na grávida com ou sem Covid. Nas grávidas tivemos as 3 grávidas que tivemos em ECMO, monitorizamos com CTG, é um CTG de pré-termo, ou seja, um CTG que não tem acelerações ou tem acelerações muito menos amplas, tinha menor variabilidade, mas é aquilo que nós estamos à espera às 28, 29 semanas e para nós funcionou bem, ou seja, foi útil. Algumas delas conseguimos aguentar durante 15 dias e em algumas até reverteu a situação sem nós precisarmos de terminar a gravidez. Obrigado. Ok. Alguma outra pergunta? Bom, já que vou fazer uma pergunta sobre, já que nós estamos falando de alternativas em relação à monitoração fetal, qual a sua opinião sobre a oximetria em trabalho de partos? Experiência, opinião sobre a oximetria? A oximetria, de facto, foi uma tecnologia que, quando apareceu, também nos anos 90, final dos anos 90, criou muitas expectativas. Alguma interferência? O problema depois foi que foram publicados 2 ou 3 ensaios randomizados, sobretudo nos Estados Unidos, que não encontraram uma grande diferença em termos de desfechos, e a empresa que comercializava o sensor, que era um sensor da Nellcor, uma empresa americana, deixou de comercializar o sensor e como tal deixou de ser possível fazer a oximetria a nível dos hospitais, a não ser um ou outro que tinha uma coisa de investigação, tinha um projeto de investigação. É que neste momento nós não temos disponível o sensor e não temos disponível a oximetria intraparto. Posso-vos dizer que eu tenho alguma experiência com a oximetria, não tenho assim muita, mas a ideia que eu tenho é que da oximetria tinha problemas de captação de sinal, ou seja, havia uma grande percentagem de casos em que durante períodos largos não havia sinal de saturação de oxigênio. Isso é um problema grave. E eu penso que foi essa a principal razão pela qual aquilo tenha deixado de ser comercializado. Ok. Alguma outra pergunta? Boa tarde, professor. Aproveitando aqui a deixa da professora Roseli, deixa eu interromper aqui, que tem alguém que está dando uma interferência e não estou conseguindo interromper. Primeiramente, obrigado aí pela presença e parabéns pela brilhante apresentação. E a professora Roseli falou bem da short-term variation, e a gente aqui na maternidade escola não tem cardio computadorizado e acaba que nos fetos, eu sei que sai um pouco do escopo da palestra, né, em relação aos restritos de gestão de crescimento, e a gente acaba induzindo pelos critérios de Grata-Cohn, e quando o ducto, dependendo da idade estacional, mas principalmente quando o ducto venoso está ruim, a gente faz muito isso no gemelar também, saber como é que é a conduta de vocês, se vocês fazem esse acompanhamento com a cardio computadorizada e o ducto venoso é importante aí para vocês, como é que é a experiência de vocês? Não, se calhar não é assim muito diferente da vossa experiência. Nós fazemos basicamente a monitorização por ecografia, com as alterações
que todos conhecem, da artéria umbilical, da redistribuição da circulação para a artéria cerebral média, mas a partir do momento em que temos alterações importantes nessas situações, internamos e a vigilância é na mesma ecográfica, procurando alterações do ducto venoso, não é? Como estava a dizer, procurando, se houver alterações da artéria umbilical pelas 32, 34 semanas, interrompemos. A cardiotocografia utilizamos com análise computadorizada, mas utilizamos em situações de risco, porque nós sabemos que numa insuficiência placentária crónica, das últimas coisas a alterar-se é a cardiotocografia, ou seja, a variabilidade reduz em fases já bastante adiantadas, mas é que com certeza muito semelhante àquilo que fazem, ecografia, e depois só nas situações em que precisam de internamento é que usamos a cardiotocografia computadorizada para detectar situações de baixa variabilidade. É muito baseado, aquilo que nós fazemos é muito baseado no estudo de Truffle, que quando é lido com cuidado, de facto, as alterações da variabilidade são muito preditivas de alterações neurológicas a longo prazo. Obrigado. Ok. Mais algum comentário? Professor Jorge? Queria apenas cumprimentar o professor Diogo, a aula foi excelente, o assunto é um assunto merecedor de atenção, e aqui no Brasil, Roseli e eu fomos os pioneiros na utilização da cardio computadorizada, e no Brasil, na maternidade escola, também o professor Montenegro foi pioneiro na utilização da cardiotocografia intraparto e depois anteparto, de maneira que é um assunto que nós temos todo respeito, foi tema da minha tese de doutorado em 98, análise computadorizada da cardiotocografia em fetos pequenos. Então, muito obrigado pela sua participação, que enaltece a nossa sessão. Muito obrigado. Bom, Nilson, se me deixar só dizer aqui um aspecto para nós pensarmos. Nós, de facto, nos últimos 20 e tal anos, ou até 30 anos, temos dedicado muito da nossa atenção. Temos dedicado muito da nossa atenção, de facto, àquilo que nós chamamos a medicina materno-fetal, os casos de risco da gravidez. E eu penso que também temos descuidado um pouco os cuidados intraparto. Temos, se calhar, passado alguns desses cuidados intraparto para pessoas mais jovens ou então para enfermeiros, mas eu acho que durante séculos os cuidados intraparto eram um aspecto fundamental da obstetrícia. E de facto, as expectativas das mulheres, e eu penso que também no Brasil são as mesmas, é que, de facto, os cuidados intraparto é um momento muito importante da vida das pessoas, e nós acho que temos que, às vezes, se calhar, repensar um bocadinho nesta evolução que tivemos, em que concentramos tudo no anteparto e depois, quando chega ao intraparto, deixamos aos nossos júniores e, às vezes, com desfechos menos bons. Eu tenho feito alguma campanha a nível europeu, na Sociedade Europeia de Perinatologia, para de facto nós voltamos a dar a relevância que os cuidados intraparto merecem, porque podem ter um efeito muito grande nos nossos desfechos. Não é só a medicina materno-fetal, mas os cuidados intrapartos também são fundamentais dos nossos desfechos. Com certeza, Diogo. É realmente relevante e muito importante esse aspecto, né, do cuidado pré e a gente esquecer do cuidado intraparto. Né? Mais algum comentário? Cristo? Obrigado, professor. Professor Diogo, obrigado e parabéns pela excelente aula. Acho que foi fundamental ter essa aula aqui junto com os nossos residentes e aberto para todo... Enfim, enchemos a sala hoje, né? Teve bastante gente de vários amigos e colegas, tanto aqui do Rio de Janeiro como de fora.
Professor, eu gostei muito da forma que o senhor falou, enfim, da gente não... A gente se aprender a usar a tecnologia não é nossa inimiga, como às vezes tem aparecido em alguns grupos, mas óbvio que a gente tem que usá-la com bastante conhecimento, com bastante estudo, e não simplesmente fechar os olhos. Eu acho que foi essa a principal mensagem que eu entendi. A gente tem que estudar o método e tem que saber usá-lo com sabedoria. Enfim, agradecer, foi uma excelente aula. O professor Nilson está de parabéns, tem mantido um nível excelente de aulas aqui na nossa sessão. Enfim, só tem abrilhantado as nossas sessões aqui na Maternidade Escola. Obrigado e parabéns, professor Diogo. Obrigado. Ok. Mais alguma pergunta? Bom, então, eu gostaria primeiro de parabenizar, excelente apresentação do professor Diogo, né? Agradecê-lo, né, por ter se colocado à disposição para essa apresentação, parabenizá-lo pela qualidade da apresentação, muito excelente, e agradecer a todos, né? Queria passar a palavra para o professor Diogo para suas considerações finais, se assim desejar. Muito obrigado. Só mesmo uns comentários finais, de agradecer o convite. Tenho sempre muito gosto, como disse no início, tenho sempre muito gosto em estar com os nossos colegas e que estão próximos de nós no Brasil. Espero que tenha sido útil. Enfim, foi um bocadinho provocatório, mas também acho que é isso que estavam à espera de mim. Espero que tenha sido útil e que seja para bem realmente das grávidas da vossa maternidade, e desejo tudo de bom para vós e para as vossas grávidas. Ok. Obrigado, professor Diogo. Obrigado a todos os presentes, tá? E todos que participaram dessa sala, e convidá-los para a semana que vem estarmos juntos de novo nesse mesmo horário. Tchauzinho, obrigado, professor Diogo. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.